1942, a tirania nazista dominou a Europa, oeste da União Soviética e norte da África. Nesse contexto, apenas o comando de bombardeiros da RAF parece capaz de enfrentar o Terceiro Reich de Hitler. Porém, os resultados são ruins e o custo alto. Quando um novo comandante assume, ele traz consigo um ousado novo plano que acredita ser o primeiro golpe decisivo da guerra. E para entregá-lo, ele planeja enviar mais de 1000 para atingir uma única cidade alemã. Esta é a história da Operação Milênio, o primeiro ataque com 1000 bombardeiros. Bem-vindo às guerras do mundo. Arthur Travers Harris nasceu em 13 de abril de 1892 em Cheltenham, Gloucestershire, Inglaterra, antes de sua família se mudar para a posse africana britânica da Rodésia, atual Zimbábue. Ao estourar a Grande Guerra no verão de 1914, ele se alistou no 1º Regimento Real da Rodésia para combater as tropas alemãs coloniais no sudoeste da África. Foi transferido para a Inglaterra em 1915, onde integrou o Royal Flying Corps do Exército. Em 1º de abril de 1918, o Royal Flying Corps e o Royal Naval Air Service foram fundidos para formar a Royal Air Force, o primeiro braço aéreo independente do mundo. Depois do armistício de 11 de novembro de 1918, Harris tornou-se oficial da RAF, auxiliando na polícia do Império Britânico. No fim dos anos 1930, Harris ascendeu como um dos líderes do serviço, tornando-se comodoro aéreo em 1937 e vice-marechal aéreo em 1939. Ao mesmo tempo, a RAF passava por uma revolução radical em termos de equipamento e estrutura, enquanto o serviço se preparava para a inevitável guerra na Europa contra a Alemanha nazista. Como parte desse esforço, a RAF foi dividida em comandos separados, cada um com uma função específica atribuída, sendo o principal, no que diz respeito à doutrina operacional, o Comando de Bombardeiros da RAF, responsável por entregar o golpe do serviço contra uma nação inimiga usando frotas de bombardeiros. A modernização acelerada da RAF nos anos 1930 trouxe bombardeiros avançados, como o Bristol Blenheim e o Vickers Wellington, reforçando a confiança no seu comando de bombardeiros em 1939. Essa crença foi despedaçada em semanas, particularmente quando a Alemanha atacou a oeste contra os Países Baixos e a França. A combinação de táticas antiquadas e resistência intensa dos caças alemães resultou em um massacre alarmante das aeronaves do Comando de Bombardeiros. Isso levou a operações noturnas em 1940 e 1941, quando possível. Apesar de mais seguras para as tripulações, as primeiras incursões noturnas tiveram resultados lamentáveis. O Comando de Bombardeiros carecia de experiência e equipamento para ser eficaz. O Marechal do Ar, Sir Richard Pearse, liderava o comando de bombardeiros nos sombrios dias de 1941, porém, devido às grandes perdas e pouco dano causado à máquina de guerra nazista, a confiança do seu superior nele diminuiu. Em 8 de janeiro de 1942, ele foi temporariamente substituído pelo vice-marechal do Ar Jack Baldwin, que ficou no cargo por 45 dias. Em 22 de fevereiro de 1942, o comando passou para o Marechal do Ar Arthur Harris. Harris herdou um comando abalado por experiências de guerra iniciais, e o moral dos esquadrões frequentemente estava baixo. Em toda a justiça, mudanças já estavam sendo feitas durante o mandato de Pearse, como a introdução de novos tipos de 4 motores, mais potentes, para substituir as aeronaves de 2 motores anteriores e novos auxílios de navegação noturna, como o sistema de rádio GE. Porém, a imprecisão geral e más doutrinas operacionais continuaram a prejudicar as operações de bombardeio. Harris implementou 2 mudanças cruciais na operação do Comando de Bombardeiros, sob sua gestão. A primeira foi que ele estava entre um crescente coro de vozes na liderança aliada que acreditava que o bombardeio estratégico das cidades e infraestrutura alemãs tinha o potencial de levar os nazistas à derrota total.
e ele tinha um apoiador-chave na figura do primeiro-ministro Winston Churchill. Antes de Harris ser nomeado líder do Comando de Bombardeiros, o governo Churchill já havia emitido a Diretiva de Bombardeio Diária em 14 de fevereiro de 1942. Esta instruía a força a bombardear as cidades industriais alemãs, com o duplo objetivo de destruir a produção de guerra alemã e abalar o moral do povo. Harris estava mais do que feliz em cumprir essa diretiva. Pouco depois de assumir sua nova posição, ele disse isso publicamente. Os nazistas entraram nesta guerra sob a ilusão um tanto infantil de que iriam bombardear todos os outros, e ninguém iria bombardeá-los. Em Roterdã, Londres, Varsóvia e em 50 outros lugares, eles colocaram essa teoria um tanto ingênua em operação. Eles semearam o vento e agora vão colher o redemoinho. O estilo de comando assertivo de Harris parecia reenergizar o comando de bombardeiros, mas seria apenas para mostrar se essa nova energia não pudesse se traduzir em algo tangível, algo espetacular. Após se mudar para o novo escritório na RAF High Wycombe, ele começou a criar um plano para mostrar o potencial total do bombardeiro, algo inédito e que traria resultados visíveis globalmente. Esse plano envolvia uma incursão com o uso de 1.000 bombardeiros. Em 1942, esse era um número sem precedentes. Operações anteriores não chegaram perto desse número, com o maior número de bombardeiros que a RAF havia enviado em uma única operação anteriormente sendo apenas 300. Harris argumentou que um ataque com 1.000 bombardeiros teria inúmeras vantagens em termos do poder destrutivo que desencadearia em uma única cidade-alvo, e para proporcionar aos aliados um enorme golpe de propaganda. Um que elevaria o ânimo da população britânica, ao mesmo tempo que assustaria os operários alemães em outras cidades a abandonarem seus trabalhos e fugirem, temendo serem os próximos. Alvo de uma força aparentemente impensável. A operação planejada por Harris também lhe daria a oportunidade de testar sua segunda maior mudança doutrinária no comando de bombardeiros, a introdução do fluxo de bombardeiros. Antes, a coordenação das operações de bombardeio pós-decolagem era bem limitada. As aeronaves geralmente operavam em grande parte por conta própria, longe das posições umas das outras para evitar colisões na escuridão. Buscando alvos na Europa ocupada pelos nazistas, fortemente protegida por caças noturnos alemães e flak, vigiando suas zonas designadas. A introdução do auxílio de navegação GII prometia mudar tudo isso. Agora, os bombardeiros podiam voar coesamente para um alvo em áreas designadas com mais força. Com base nisso, Harris propôs que a força de ataque fosse concentrada em uma corrente de aeronaves, rompendo uma área-alvo das defesas alemãs, que então seriam completamente sobrecarregadas pelo simples peso do número que estavam enfrentando. Essa corrente de bombardeiros diminuiria o tempo de exposição das aeronaves da RAF nas áreas-alvo, onde as defesas são mais pesadas. Churchill apreciava a ideia do ataque de 1.000 bombardeiros, mas em um encontro com Harris, demonstrou preocupações de que lançar tantos aviões britânicos ao mesmo tempo poderia ser desastroso se os alemães se reagrupassem para enfrentar a corrente de bombardeiros mais cedo do que Harris previa. Tranquilizado por Harris de que as defesas alemãs seriam completamente sobrecarregadas para evitar tal desastre, Churchill respondeu que estaria disposto a aceitar a perda de 100 aeronaves. Havia apenas um problema. No início de 1942, o inventário do Bomber Command não possuía quase 1.000 bombardeiros operacionais. O máximo que tinha era cerca de 400 aeronaves, a grande maioria ainda eram os Vickers Wellingtons de 2 motores, pois a produção dos novos pesados de 4 motores, o Short Stirling, o Handley Page Halifax e o lendário Avro Lancaster, ainda estava começando. Logo, Harris precisava juntar todos os bombardeiros disponíveis e suas respectivas tripulações. Grande parte do déficit foi suprido por ele, ordenando que as aeronaves das unidades de treinamento fossem alocadas para a incursão, tripuladas por seus instrutores, muitos dos quais eram veteranos experientes, realizando suas funções de treinamento como parte de seu período de descanso antes de iniciar uma nova rodada de operações. Mesmo assim, ele ainda estava aquém do número mágico, e então ele recorreu a outro ramo da RAF, a saber, o Comando Costeiro. O Comando Costeiro protegia as costas da Grã-Bretanha de navios e submarinos inimigos, estes últimos comprometendo as linhas de suprimento vitais da Grã-Bretanha vindas da América do Norte. Eles estavam equipados com vários tipos de motores duplos capazes de realizar a incursão,
incluindo uma série de heranças do comando de bombardeiros, com suas tripulações acostumadas à navegação de longo alcance. As tripulações do comando costeiro também já haviam participado de operações de bombardeio antes, como o ataque a barcaças de invasão alemãs que estavam sendo montadas ao longo da costa francesa durante a Batalha da Grã-Bretanha. No entanto, Harris encontrou resistência do comando costeiro, pois, apesar de ser um ramo da RAF, na verdade estava operando sob o controle da Marinha Real desde fevereiro de 1941, como parte de um esforço para homogeneizar a defesa marítima da Grã-Bretanha. A Marinha estava mais focada em combater a ameaça dos submarinos U-Boat do que em auxiliar Harris numa missão que viam como basicamente propagandista, especialmente com o aumento de navios americanos cruzando perigosamente o Atlântico Norte após a entrada dos Elauewa na guerra. Harris protestou, tentando argumentar que o bombardeio estratégico das cidades e indústrias alemãs tornaria a frota de U-Boats insustentável, mas os almirantes não concordaram. Sem o auxílio do comando costeiro e ainda distante do número mágico, Harris retornou às suas unidades de treinamento. Ele conseguiu arranjar mais aeronaves que poderiam ser tornadas operacionais para atender às suas demandas, incluindo um pequeno punhado de ex-bombardeiros que haviam sido transferidos para o comando de treinamento da RAF. No entanto, agora, pilotar esses aviões se tornou seu maior problema. Assim, decidiu que o máximo de aprendizes próximos de concluir o treinamento seriam designados para a incursão. Para compensar a falta de experiência, pilotos veteranos seriam designados para voar com as equipes novatas sempre que possível. Mas mesmo assim, 49 aeronaves ainda decolariam com pilotos que, tecnicamente, ainda não haviam conquistado suas asas de bombardeiro. Pronto para partir, a única questão era para onde enviar essa vasta armada. Berlim teria sido o alvo preferido por seu valor de propaganda, enquanto Churchill queria atingir Essen por sua importância industrial, mas decidiu-se que a força de 1000 bombardeiros deveria ser enviada para Hamburgo. Estrategicamente fazia sentido, pois Hamburgo era uma grande cidade industrial e portuária, com estaleiro, submarinos e uma grande refinaria de petróleo. Dado o esforço que foi necessário para reunir tal força, um alvo secundário foi selecionado como backup, e esse alvo era Colônia. Colônia, terceira maior cidade alemã, era um importante centro logístico com várias ligações rodoviárias e ferroviárias. A cidade tinha um setor industrial que, entre outras coisas, produzia e reparava tanques de guerra para o exército alemão. Mas comparado ao papel de Hamburgo no esforço geral de guerra, Colônia era muito menos importante materialmente. No entanto, para Harris, ele acreditava que o impacto psicológico de um ataque de 1000 bombardeiros se espalharia muito além da cidade-alvo. Colônia ainda poderia mostrar o incrível poder destrutivo de seu comando. No final de maio, seus planos estavam prontos e, com a bênção de Churchill, ele estava pronto para colocar seu plano em prática sob o disfarce da Operação Milênio. Em 30 de maio de 1942, em 53 bases em toda a Inglaterra, 1.047 bombardeiros e suas tripulações foram pulverizados com chuva enquanto esperavam a ordem para decolar. O tempo já havia atrasado a operação por 3 dias, e os relatórios da Alemanha não eram promissores para Hamburgo. Então, Harris selecionou Colônia como alvo. Iniciando às 22h30, o céu noturno do leste da Inglaterra retumbou com o ronco de motores aéreos enquanto os bombardeiros decolavam sequencialmente e assumiam suas posições no fluxo de bombardeiros de Harris. Para protegê-los, aeronaves com pilotos em treinamento foram colocadas perto do centro do fluxo. 602 Vickers Wellingtons, que eram os favoritos do comando de bombardeiros até a chegada dos novos pesados de 4 motores, suportavam o peso da operação. Seu design geodésico único tornava este pássaro velho bastante resistente. Dos novos aviões pesados, 131 eram Halifaxes, 83 Stirlings e 73 Lancasters, com muitas tripulações ainda se familiarizando com essas aeronaves mais complexas. Os números restantes foram completados por motores duplos que as novas aeronaves visavam substituir, pois se tornaram obsoletos na nova guerra total travada pelo comando de bombardeiros. 79 eram Handley Page Hamptons, uma aeronave apelidada de mala voadora por seu design de fuselagem estreita. 46 eram Avro Manchesters, o precursor não confiável do Lancaster, que foi prejudicado por motores excessivamente complexos que gostavam de se autodestruir quando forçados. E 28 eram Armstrong Whitworth Whitley's aeronave ligeiramente superior aos bombardeiros biplanos que substituiu em 1937, visto que nem todas as aeronaves envolvidas estavam equipadas com o sistema GE. As líderes do fluxo largariam suas armas nos alvos
para que os incêndios servissem como marcadores para as próximas aeronaves localizarem seus alvos. As aeronaves levavam uma combinação de explosivos poderosos e armamentos incendiários para destruir paredes e telhados, permitindo a propagação dos incêndios iniciados pelos dispositivos incendiários. Atravessando o Canal da Mancha e a Holanda ocupada, a armada observou uma nuvem pesada abaixo deles, mas à medida que se dirigiam para a Alemanha, a nuvem se dissipou e a luz do luar banhou a terra em um tom azul. No chão, só podemos imaginar o que os defensores alemães sentiram diante da escala do que enfrentavam. Normalmente, um setor de caças noturnos alemães poderia lidar com 6 interceptações de uma vez, mas com mais de 1000 aeronaves avançando em direção à colônia, Harris estava provando o velho ditado de que o bombardeiro sempre conseguiria passar. No entanto, os caças noturnos alemães ofereceram uma resistência firme. Um engajamento típico é descrito neste relatório pós-ação da tripulação de um Wellington após ser atacado por um Messerschmitt Bf-110. Mesmo com nosso avião realizando manobras evasivas, alternando 30 graus para bombordo e estibordo, o Mi-110 virou e atacou pelo estibordo na mesma altitude. Nosso atirador, Sargento Dent, atirou por 7 segundos a 400 jardas de distância, fazendo a aeronave inimiga mergulhar e desaparecer temporariamente. 5 minutos depois, o Mi-110 reapareceu no quadrante de estibordo, atacou nossa aeronave a 300 jardas de distância, disparando 3 rajadas curtas de metralhadora e canhão. Nosso artilheiro traseiro respondeu e afirma, com o apoio do segundo piloto, ter acertado a barriga do avião a uma distância de 80 jardas. A aeronave inimiga desapareceu de vista e não foi mais vista. Não se viu a aeronave inimiga cair, mas provavelmente estava danificada ou destruída. Em Colônia, as sirenes de ataque aéreo começaram a uivar, mas a população foi lenta para reagir, tendo se tornado complacente em correr para seus abrigos após inúmeros alarmes falsos, com sua cidade sendo atingida apenas algumas vezes antes. Foi quando as primeiras bombas começaram a cair dos compartimentos de bombas dos Stirlings e Wellingtons, equipados com GE sobre Neumarkt, na Cidade Velha, que a população da cidade percebeu que não estavam sendo enviados para seu abrigo apenas como precaução. Na próxima hora e meia, o céu da cidade foi inundado pelos bombardeiros de Harris. Apesar do tamanho da força, isso foi na verdade consideravelmente mais curto do que ataques menores anteriores, onde os ataques frequentemente duravam até 4 horas. O ataque era tão feroz que sobrecarregou as equipes de bombeiros alemãs e por volta da 01H15, a cidade parecia inteiramente em chamas. As tripulações dos bombardeiros no final do fluxo relatavam ver o brilho laranja no horizonte a até 160 quilômetros de distância. Embora denominado ataque de 1000 bombardeiros, só 868 aeronaves de fato atingiram a cidade. Há homens atingindo outros alvos, como bases de caças noturnos alemães, para proteger a força principal. Durante o ataque, um Avro Manchester pilotado pelo oficial de voo Leslie Manser foi danificado por flak. Manser guiou o bombardeiro danificado fora da Alemanha e sobre a Bélgica ocupada, mas ficou claro que ele não atravessaria o Canal da Mancha. Ele permaneceu no controle, permitindo que sua tripulação pulasse antes do choque de sua aeronave no campo belga. Com base no testemunho de sua tripulação, ele foi condecorado póstumamente com a Cruz de Vitória. Durante o curso da invasão, 411 civis e 58 militares alemães foram mortos e mais 5.000 ficaram feridos. Como Harris previu, milhares fugiram da cidade, temendo o retorno dos bombardeiros. Quase 13.000 casas foram destruídas, com muitas outras sendo danificadas, deixando 45.000 desabrigados enquanto 33.000 edifícios não residenciais foram destruídos, incluindo 9 hospitais. A maioria da destruição ocorreu devido a incêndios causados por armas incendiárias, que se alastraram tão rápido pela cidade que os bombeiros não puderam controlá-los. Como uma cidade em funcionamento, Colônia levaria 6 meses para se recuperar. Harris perdeu 41 aeronaves no ataque, principalmente para caças noturnos. Embora significativamente menor do que as 100 aeronaves que Churchill estava disposto a aceitar, ainda era maior do que qualquer ataque anterior. No entanto, o ataque foi aclamado como um tremendo sucesso e Harris tornou-se um herói nacional, ganhando o apelido de Bomber Harris. Ele continuaria lançando enormes quantidades de bombardeiros contra as cidades alemãs, acreditando que isso traria a vitória, mas no final, seriam necessários os vastos exércitos aliados para finalmente estrangular os nazistas até a morte. Harris e a campanha de bombardeio aliada como um todo permanecem como uma fonte de muita controvérsia hoje. Poucos negariam que as incursões causaram grande devastação e seriamente prejudicaram a máquina de guerra nazista,
Mas, dado a perda de vidas civis e a destruição de edifícios históricos no processo, a pergunta deve ser feita: havia outra maneira?